Olá, eu sou o Luffy Steffen, estou de volta aqui para mais um Naftaluf. Continuamos firmes e fortes, produzindo em plena quarentena, em pleno isolamento social. O programa não para. E hoje a gente vai falar de alguns filmes muito interessantes que têm a ver, novamente, contextualizando o momento atual que a gente está vivendo, né? Esse momento da pandemia, do coronavírus, do Covid-19. Então, filmes que se relacionam, que dialogam com isso que a gente está vivendo agora. Recentemente eu fiz um programa falando dos filmes do cinema catástrofe dos anos 70 em Hollywood, que tinham também muito a ver com esse momento de hoje. E dessa vez eu resolvi selecionar alguns outros filmes, que são filmes que foram lembrados recentemente. Muita gente lembrou desses filmes nas redes sociais e comentando por aí, comentando justamente a semelhança de algumas situações de pânico coletivo que esses filmes mostram e o que a gente está vendo agora. Então eu resolvi reunir alguns filmes bem emblemáticos, que seriam chamados, eu estou chamando pelo menos de terror catástrofe, para analisar à luz desse contexto de hoje. E começando pelo mais antigo deles, talvez o que abre essa safra, e que é Os Pássaros, dirigido pelo mestre do suspense, Alfred Hitchcock. How do you do? My name is Alfred Hitchcock, and I would like to tell you about my forthcoming lecture. It is about the birds and their age-long relationship with man. Bem, Os Pássaros é um filme dirigido pelo Hitchcock em 1963, adaptado de um conto da escritora inglesa Daphne du Maurier, que já tinha escrito duas obras dela, já tinham sido adaptadas pelo cinema pelo próprio Hitchcock. Uma delas foi A Estalagem Maldita, em 1938, e o outro, o famosíssimo Rebecca, A Mulher Inesquecível, ou Rebecca, né, que o Hitchcock fez em 1940. Foi o primeiro filme americano do Hitchcock, como sabemos, um diretor britânico. E Os Pássaros conta a bizarra história de um vilarejo litorâneo chamado Bodega Bay, perto de São Francisco, na Califórnia, que de uma hora para outra sofre com o seguinte problema. A cidade começa a ser atacada por multidões de pássaros variados, de várias espécies, que atacam agressivamente e violentamente os moradores dessa cidade. Tudo começa quando a personagem Melanie Daniels, interpretada pela Tippi Hedren, chega na cidade e começa a flertar com o galã do filme, interpretado pelo Rod Taylor, e a partir dali os estranhos acontecimentos começam a se suceder, colocando a cidade inteira em pânico. Quer dizer, essa situação sui generis, né, já mostra pra gente uma coisa muito interessante que se parece com o momento que a gente está vivendo hoje. Né? A gente tem aqui uma situação da natureza, né, usando os pássaros como veículo, a natureza se vingando da humanidade, né, por tantas atrocidades que a humanidade cometeu contra a natureza ao longo dos séculos e milênios. Então a metáfora do filme é um pouco isso, essa vingança da natureza, utilizando para isso a fúria dos pássaros que atacam essa cidade, inclusive matando alguns dos habitantes. Né? Parece um pouco o que a gente vive hoje, né? Muita gente tem comentado sobre essa questão do coronavírus, da pandemia ser uma vingança da natureza. Outra coisa parecida é a maneira, as reações diversas que a população vai ter diante do fenômeno, né? Existem aqueles que entram em pânico e ficam desesperados, acabam atropelando as coisas e piorando a situação. Existem os que são céticos e acreditam que não está acontecendo nada e que vai dar tudo certo. Mesmo diante do absurdo, essas pessoas continuam achando que não tem nenhum problema grave acontecendo. Ou seja, hoje a gente também vive isso, né? Nesse momento da pandemia a gente vê esses personagens insanos diariamente nos noticiários, certo? Então as reações são diversas, as pessoas que se descontrolam, as pessoas irritadas, assustadas, neuróticas, e existe também um dado interessantíssimo. Procuram um culpado para aquilo, né? Alguém tem que ser culpado pelo fenômeno. No caso do filme, a personagem da Melanie Daniels, a personagem da Tippi Hedren, Melanie Daniels, é apontada num certo momento por alguns moradores como a culpada. Eles dizem, né? Foi quando ela apareceu aqui que tudo começou a acontecer, a culpa é dela. Hoje, no momento da pandemia, a gente vê como teve gente por aí que tentou botar a culpa, e ainda está tentando, né? Botar a culpa na China, por exemplo, né? A culpa foi da China. Procurar culpados por uma coisa que não tem explicação, né? Ou que pelo menos a explicação mais natural seria essa que eu acabei de falar, né? A vingança metafórica da natureza.
Então, nesse sentido, Os Pássaros e esses outros filmes que a gente vai falar hoje no programa têm um certo parentesco com os filmes do cinema catástrofe. Embora aqueles filmes sejam encaixados no gênero ação, aventura, né, por conta da forma, da estrutura desses filmes, da narrativa, então eles estão, de qualquer forma, o cinema catástrofe está caracterizado como filmes de ação ou de aventura. No caso dos filmes de hoje, que eu estou chamando de terror catástrofe, de certa forma poderiam ser também encaixados no gênero cinema catástrofe, mas são filmes que estão associados com o universo do suspense, do terror, do thriller. E não por acaso, Os Pássaros, dirigido por um dos maiores mestres do gênero, que é o Hitchcock. Falando um pouco do elenco maravilhoso desse filme, temos o Rod Taylor como galã, o grande galã do filme. A Tippi Hedren, que a gente já comentou, que faz a Melanie Daniels. Interessante que a Tippi Hedren é mãe, para quem não sabe, mãe da Melanie Griffith, que já tinha nascido nessa época, né? A Melanie Griffith nasceu em 57 e o filme é de 63. Então é uma coincidência que a Tippi Hedren interpreta uma personagem chamada Melanie, que é o nome da filha dela na vida real. E sendo mãe da Melanie Griffith, ela é automaticamente a avó da Dakota Johnson. Ok. Vale lembrar, como já é muito de conhecimento público, que a Tippi Hedren estreou nesse filme e no ano seguinte ela fez outro filme com Hitchcock, que foi o Marnie, Confissões de uma Ladra, em 64. E, como também sabemos, existiu a famosa paixão platônica do Hitchcock pela Tippi Hedren e ele teria, inclusive, né, perseguido um pouco a atriz tentando realizar essa paixão, que acabou não se concretizando, como a própria Tippi Hedren já falou em vários momentos. Temos também a Jessica Tandy no filme, a famosa e veterana atriz de teatro e de cinema, que naquele momento estava com 54 anos. Por fim, a garota Veronica Cartwright, que está aqui, que foi uma atriz mirim muito interessante no final dos anos 50 durante toda a década de 60, atuou em vários telefilmes e filmes de horror, de suspense, inclusive a série do Hitchcock na televisão, Alfred Hitchcock Presents, e aqui ela aparece aos 14 anos interpretando a Katie, a garota, filha da Jessica Tandy, irmã do Rod Taylor. Veronica Cartwright continuou na carreira, né, como sabemos, cresceu, e um dos filmes que a gente vai comentar ainda hoje, ela reaparece. Daqui a pouco a gente fala mais dela. De Alfred Hitchcock. Os Pássaros. Pete, o que está havendo? Um grande clássico do mestre do suspense, com Tippi Hedren, Rod Taylor, Jessica Tandy. Os Pássaros, sessão de gala, neste sábado, depois de Supercine. Bom, 12 anos depois de Os Pássaros, vamos ter uma espécie de discípulo do Hitchcock, que é ninguém menos do que Steven Spielberg, o diretor americano, com o seu blockbuster inaugural, Tubarão, Jaws, 1975. Eu falei discípulo porque o Spielberg, é claro que não é um diretor só associado com filmes de suspense, mas é um diretor que na sua primeira fase, pelo menos, flertou muito com esse gênero, né, com o thriller. Já começa do primeiro filme que ele dirigiu, que é o telefilme Encurralado, uma pequena obra-prima, e depois Tubarão, em 75, que veio a inaugurar a era dos blockbusters. Depois desse filme, o cinema americano nunca mais seria o mesmo, para o bem e para o mal. É uma história, de certa forma, parecida com Os Pássaros também. Sim, Os Pássaros a gente tem uma cidade litorânea chamada Bodega Bay. Aqui a gente tem uma cidade praiana chamada Emmett Island, que está se preparando para o grande boom do verão, das férias de verão, e consequentemente, né, do marketing, do dinheiro, do lucro que esse turismo de verão vai proporcionar para a cidade. Só que os planos dos capitalistas de Emmett Island estão ameaçados porque surge um enorme tubarão branco que passa a devorar as pessoas que entram no mar. E aí está armada a trama. Bom, Tubarão é um filme adaptado de um livro de mesmo nome, chamado, na verdade no original, Jaws, Mandíbulas, tanto o livro como o filme, né, no Brasil, que foi traduzido como Tubarão. Um livro lançado em 1974, portanto apenas um ano antes do filme, pelo escritor Peter Benchley. Então, com isso a gente vê que a trama também traz essa coisa da natureza, de novo, a fúria da natureza, no caso vinda do mar, personificada na figura desse gigantesco e assustador peixe, o tubarão. Tubarão. Bom, como vocês puderam perceber, essa é a versão com a dublagem clássica da BKS, uma versão que, para aficionados pelas dublagens antigas como eu, é sempre um prazer de ver. Esse filme estreou na Globo em 1984, na sessão Cinema Especial, então era inédito na televisão.
Mas também existe o DVD, claro, essa aqui é uma das versões que existem por aí, o DVD oficial de Tubarão, esse grande clássico, dirigido por Spielberg. Neste domingo, medo, pânico, desespero, Tubarão. Uma fera assassina, à procura de novas vítimas. Tubarão, um filme de Steven Spielberg, vencedor de 3 Oscars, com Robert Shaw, Roy Scheider, Richard Dreyfuss, neste domingo maior, depois de Esporte Espetacular. Qual é a onda? A onda é essa. Em Tubarão, a gente vai ter a volta daquele famoso personagem que a gente comentou no programa do Cinema Catástrofe, que é o cretino de plantão. Em Os Pássaros a gente não tinha muito bem isso, mas em Tubarão a gente tem muito bem personificado pelo prefeito da cidade, o prefeito de Emmett Island, o personagem interpretado pelo Murray Hamilton, que é um completo imbecil, né? Obviamente, um irresponsável capitalista que está pensando, em meio a tudo que está acontecendo, ele está pensando na economia. Enfim, um personagem bastante parecido com alguém que a gente conhece hoje da vida real, que a gente está vendo aí na situação do Brasil em meio a essa pandemia. É um personagem que se divide entre a debilidade mental e a irresponsabilidade criminosa pura e simples. Então o prefeito fica o tempo inteiro resistindo, ele não quer que fechem as praias, porque afinal de contas é o verão, eles vão perder o lucro, vão perder o dinheiro, como assim? É apenas um tubarão, ele não vai aparecer de novo, não é nada demais. Esse discurso do prefeito do filme é assustadoramente atual no momento que a gente vive, né, em plena pandemia do coronavírus, e mais uma vez mostra aquilo que a gente já sabia, né, que a vida, infelizmente, às vezes imita a arte das formas mais perversas possíveis. Aqui então a gente tem esse personagem que no Cinema Catástrofe, como eu comentei naquele programa, tinha muito, né? Todos os filmes do Cinema Catástrofe têm esse personagem que é o grande irresponsável, o grande vilão irresponsável e desastrado que acaba provocando ou piorando as situações que envolvem aquele coletivo, né? E aí, abrindo um pequeno parênteses, saindo um pouco do cinema para falar de televisão, das telenovelas brasileiras, na novela Mulheres de Areia, em 1993, tivemos também uma situação parecida. O prefeito da cidade, o prefeito Virgílio, interpretado pelo Raul Cortez, ele resolve abrir as praias da cidade que estavam fechadas porque estavam impróprias, né? Na novela tem toda uma questão ecológica na trama, e ele irresponsavelmente, capitalisticamente, abre as praias e convida as pessoas a irem para as praias, porque afinal de contas elas não estão impróprias. E com isso acaba causando a doença de vários moradores, inclusive a morte de um dos personagens mirins, que é o garoto Reginho, que na história é irmão da personagem da Andréa Beltrão. Eu vou insistir nessa coisa do prefeito, bater na tecla desse personagem, porque aqui nessa cena, por exemplo, a gente tem uma cena exemplar, ao contrário, né? O prefeito sai pela praia, porque afinal de contas ele conseguiu manter a praia aberta no grande feriado do 4 de julho nos Estados Unidos. A praia está lotada, mas ninguém entra na água. E ele passa de pessoa em pessoa, falando para as pessoas entrarem na água. Afinal de contas, tem problema, entrem na água. Ou seja, um irresponsável criminoso, um genocida. Essa cena é incrível, ela realmente se comunica demais com o que a gente está vendo hoje no Brasil, quando a gente vê a atitude de determinadas pessoas que estão em posições de poder no país e a maneira como elas estão se relacionando com a pandemia e o que elas estão dizendo para o povo. Aqui a gente tem então a burrice, a ignorância e a canalice desse personagem do prefeito e ao mesmo tempo a imbecilidade das pessoas que obedecem ele e entram na água. Mas o castigo vai vir a cavalo, para quem conhece o filme ou quem for ver. Logo depois disso, quando todos estão na água, super felizes, seguindo os conselhos maravilhosos do prefeito, o tubarão ataca e mostra suas garras novamente. E aí as pessoas percebem que o negócio não era brincadeira, não.
Bem, Tubarão permanece como um dos maiores sucessos da história do cinema americano. Como eu disse, inaugurou a era dos blockbusters, catapultou definitivamente Spielberg para o panteão dos grandes mestres do cinema moderno americano, gerou várias sequências, o Tubarão 2, que é mais ou menos, o 3, que é meio risível, e o 4, que é sofrível. Além de outros filmes derivados, como Orca, a Baleia Assassina e outros filmes sobre feras marítimas. Vale destacar o trabalho do elenco maravilhoso, o trio de ases, os 3 atores principais, Roy Scheider, Robert Shaw e Richard Dreyfuss. E a gente gostaria de destacar também a Lee Fierro, uma atriz que faz um papel pequeno no filme. Ela interpreta a mulher cujo garoto é trucidado pelo tubarão, né? Numa das cenas mais impressionantes, o garoto está no colchão de ar, né? No mar, e acaba sendo destruído pelo tubarão. Essa atriz, que tem um papel pequeno, porém marcante no filme, acabou de falecer aos 91 anos, agora em 2020, vítima do coronavírus. Ou seja, mais uma triste coincidência entre Tubarão, esse filme de 75, e o momento que a gente vive hoje da pandemia mundial. De qualquer forma, Tubarão é uma aula, além de ser uma aula de cinema, uma aula sobre o que a gente está vendo hoje. Vale a pena ver ou rever o filme e fazer essa reflexão e perceber a gravidade da situação. Bem, e depois de 2 filmes que usam como vilões animais, no caso pássaros ou um tubarão, vamos para um outro tipo de vilão. Eles alienígenas, são outras criaturas, outros tipos de criaturas. E aí a gente vai ter mais 2 filmes que são parentes. E um deles é este, Alien, o Oitavo Passageiro, ou simplesmente Alien, que tem essa versão aqui no DVD. E também temos aqui uma fita VHS importada, americana, CBS Fox Video, Alien. Essa fita foi comprada fora do Brasil, e quem quiser, colecionadores de plantão, eu estou vendendo essa fita Alien em VHS em perfeito estado. Quem estiver interessado pode mandar mensagens, inbox, sinais de fumaça, e depois que acabar esse momento do isolamento a gente faz a negociação. Mas de qualquer forma, Alien, o Oitavo Passageiro, é um filme de 1979, dirigido pelo britânico Ridley Scott, o segundo longa dele, um grande diretor que depois faria Blade Runner e outros filmes mais. Nesse momento ele tinha dirigido apenas Os Duelistas em 77, e então atacou novamente com Alien, o Oitavo Passageiro, que ao contrário dos 2 filmes anteriores que a gente viu, não é baseado em livro. E Alien conta a história de uma nave espacial chamada Nostromo, com tripulantes, 7 pessoas e um gato, o gato Jones. Inclusive nesse momento eu queria aproveitar para fazer uma crítica às pessoas que inventaram o título no Brasil. O original é Alien, no Brasil Alien, o Oitavo Passageiro, só que não é o oitavo, é o 9º, né? Porque tinham 7 pessoas e um gato. Então o Alien em questão vem a ser, na verdade, o 9º passageiro, mas tudo bem. Bem, e aí esses 7 astronautas acabam trazendo para dentro da nave esse ser alienígena misterioso e assassino, que vai detonar toda a trama. E, enfim, um filme que basicamente a gente pode encaixar tanto na categoria da ficção científica como do suspense e do terror, do horror. E é um microcosmo do que a gente está vendo hoje na pandemia. Quer dizer, se hoje a gente está apavorado, com medo de contrair o tal vírus que pode matar, aqui a situação é a mesma, porém reduzida a um espaço, que é uma nave espacial. As pessoas estão presas nessa nave em pleno espaço sideral, não tem para onde fugir. Como a própria publicidade do filme dizia, né? No espaço ninguém consegue ouvir você gritar. Então eles não tem como pedir ajuda, não tem como fugir, não tem como fazer nada, estão presos dentro da nave com esse bicho que nasce pequenininho, mas vai crescendo, crescendo, crescendo e se transforma num monstro gigante e que acaba trucidando todos os personagens, com exceção da Sigourney Weaver, da personagem dela, Tenente Ripley, que é a única que sobrevive no final da história. É um spoiler, mas também esse filme é conhecidíssimo, né, gente? Não tem como não falar disso. Bem, aqui a gente teve uma cena que é interessantíssima, que tem tudo a ver com o momento de hoje, né? O momento em que os astronautas que foram fazer uma expedição fora da nave, e justamente um deles, que é o personagem do John Hurt, é atacado pela tal criatura e volta para a nave inconsciente. E a personagem da Sigourney Weaver não quer deixar ele entrar. Por quê? Porque o procedimento padrão é, se ele está contaminado com alguma coisa que a gente não conhece, ele tem que ficar em quarentena. Ela inclusive usa essa palavra, quarentena. E justamente os outros astronautas se recusam a aceitar as ordens dela e forçam praticamente ela a receber ele para dentro. E é ao fazer isso que eles acabam assinando a própria sentença de morte.
we let it in, the ship could be infected. You know the quarantine procedure. 24 hours for decontamination. We could die in 24 hours. Open the hatch. Listen to me. If we break quarantine, we could all die. Eles não sabiam, mas essa criatura que está presa no John Hurt, no personagem dele, é que vai se transformar no famoso título do filme e vai matar todo mundo, com exceção da própria Sigourney. Então, quer dizer, uma situação muito semelhante hoje quando a gente fala da questão do isolamento social, da quarentena. Não, a gente não pode, a gente tem que se isolar porque senão vai virar um negócio que vai pegar todo mundo. E é exatamente o que acontece aqui, em menor escala, porque são poucas pessoas, mas a situação é a mesma, né? Vale a reflexão. No, don't touch it. Don't touch it. Aliás, falando em Sigourney Weaver, vale dizer que esse foi o filme que a consagrou, um dos primeiros filmes dela, e o filme que a tornou uma estrela até hoje, e fez com que ela se transformasse também num ícone de filmes desse tipo, além do próprio Alien, as continuações que vieram depois, né? Aliens o Resgate, Alien 3 e Alien a Ressurreição, e mesmo filmes do James Cameron, com quem ela trabalhou em Aliens o Resgate e depois em outros trabalhos dele que tem um perfil semelhante. Vale também falar da Veronica Cartwright, que a gente falou agora há pouco, a garotinha de Os Pássaros, que na época tinha 14 anos. Aqui, 16 anos depois, ela já é uma atriz adulta e interpreta Lambert, uma das tripulantes da Nostromo. Está tudo em ordem. No espaço sideral, um enigma. Humano? Desconhecido. Sai daí! Pondo em risco a vida dos 7 tripulantes de uma expedição. Acho que devemos abandonar a nave. Alien, o 8º passageiro. Nesta segunda, em tela quente. E aqui em Alien a gente vai ter a figura do cretino de plantão, como a gente falou, né? Em Tubarão foi o prefeito e aqui é o personagem Ash, um dos tripulantes que a gente acaba descobrindo que na verdade é um robô e que estava secretamente a serviço do governo nessa nave para enganar todos os passageiros. Quer dizer, ele era o único que sabia que toda a expedição foi planejada propositalmente para coletar aquela criatura que é o Alien. E nesse momento do filme a Sigourney Weaver descobre então que as coordenadas da nave, que só ele sabia, eram exatamente essas. A nave tinha que ir até lá buscar o material e, detalhe, a tripulação era descartável. Quer dizer, a prioridade do robô, do Ash, era levar essa criatura para a Terra. E os outros tripulantes, se morressem, não tinha problema nenhum. Ou seja, de novo, né, como é parecido, impressionantemente parecido com algumas coisas que a gente está vendo hoje no noticiário brasileiro, né, em relação a alguns poderosos de plantão. E então a gente tem aí a figura do Ash, que acaba sendo destruído também quando eles descobrem que ele é um traidor FDP, a serviço de um governo FDP também, vale dizer. Aliás, a cara dele lembra muito também a cara, né, de certos personagens da vida real. É impressionante, gente. Às vezes é muito assustador como a arte consegue ser profética. 3 anos depois de Alien, em 1982, a gente vai ter um filme muito parecido, que é O Enigma do Outro Mundo, The Thing, baseado num conto de 1938, Who Goes There, escrito por John Campbell Jr., que já tinha gerado um filme em 1951, chamado, no Brasil, O Monstro do Ártico, e dirigido por Howard Hawks. Quer dizer, esse filme aqui é uma refilmagem, dirigida pelo grande mestre também do suspense e do terror, John Carpenter. Um filme hoje cultuadíssimo, né, e que vem sendo redescoberto a cada momento. Uma grande obra-prima do John Carpenter, talvez um dos maiores filmes dele.
e que conta, é muito parecido com Alien, como eu disse. Se em Alien a gente tinha uma tripulação de 7 pessoas numa nave espacial, isolados, portanto, e que são atacados por uma grande força maligna, que no caso é o Alien, o alienígena em questão, aqui a gente vai ter de novo personagens isolados, mas são 12 homens, todos isolados numa estação polar no Ártico. E são cientistas também, assim como em Alien, e também se vêem as voltas com o surgimento de uma força maligna, ainda pior, se é que isso é possível, que o Alien do filme de 79. Uma força que ninguém consegue explicar e que, como eu disse, para piorar, se no caso do Alien, o Alien atacava suas vítimas, né, era um serial killer, um assassino, aqui a força do mal é pior ainda, é mais maligna e perversa, porque ela não apenas ataca, ela toma conta dos corpos das pessoas, ela se mistura com as vítimas e faz com que as vítimas se transformem em monstros cada vez mais criativos. Um vírus mutante, né? Uma situação surreal que eleva o que a gente vê em Alien, aqui é elevado à enésima potência, tornando tudo ainda mais assustador e sinistro. E também muito parecido com o que a gente vive hoje na pandemia. Existe a questão da quarentena, do isolamento social. Por exemplo, o personagem do Dr. Blair, que é o médico da trupe, quando entra em surto paranoico por causa da descoberta, acaba sendo isolado numa outra cabana dentro da estação porque ele se torna um perigo. E aí as pessoas isolam ele. Aqui a gente tem essa famosa cena, uma sequência de grande suspense, que é a sequência dos exames de sangue, onde eles vão testar o sangue de cada um para descobrir qual sangue já está contaminado com a tal força maligna. E aí eles vão fazer os exames, ou seja, de novo uma comparação com o momento atual, quando a gente está vendo essa questão dos exames para detectar o Covid-19. E, finalmente, aquilo que a gente falou nesses filmes todos, a reação das pessoas, dos personagens, né? Misturando paranoia, desespero, a impotência de não saber a quem seguir, como agir, que conselho receber e como lidar com essa situação de se ficar o bicho pega, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, né? Que é o que a gente viu nesses outros filmes todos. Eu acho que você passou. Vamos. Ponha isso ali e vigie os outros. Agora vou lhes mostrar o que eu já sei. Mas que besteira. Vamos testar o doutor e o Clark. Agora o Clark. O Clark era humano. O que o torna um assassino. Vou esconder essa fita quando tiver terminado. Se ninguém sobreviver, pelo menos haverá algum registro. A tempestade está nos atingindo há 48 horas. Ainda não sabemos o que fazer. Bem, aqui estamos também a tão amada dublagem clássica de Enigma do Outro Mundo, uma dublagem da BKS, que é a mesma empresa que dublou Tubarão, que a gente viu agora há pouco. Isso porque, na época, a BKS dublava todos os filmes da Universal. Tubarão é da Universal e Enigma do Outro Mundo também. E esse dublador, que está dublando Kurt Russell no Enigma do Outro Mundo e que dublou Richard Dreyfuss em Tubarão, vem a ser o Ezio Ramos, um dos mais lendários dubladores brasileiros, já falecido, e que dublou pencas de desenhos animados, séries e filmes, uma voz conhecidíssima e tão querida pelos aficionados pelas dublagens e pelos amantes da cultura pop, geek e nerd brasileira. Giles, nós vamos fazer o teste no Blair. Se ele tentar voltar para cá e nós estivermos com ele, queime-o. Há quem diga que tanto Alien, o Oitavo Passageiro, como Enigma do Outro Mundo sejam filmes que também podem ser vistos como metáforas da AIDS, a questão do HIV.
embora seja uma interpretação um pouco poética. Afinal de contas, a AIDS surge mesmo nos Estados Unidos com força em 1981, bem no meio do caminho entre esses dois filmes, né? De qualquer forma, é uma interpretação interessante. E se assim for, temos mais um dado então para a gente comparar esses filmes com o que a gente vive hoje na pandemia do coronavírus. Esperamos que entre os integrantes da humanidade, os burros, hipócritas, ignorantes, canalhas ou, enfim, idiotas de plantão aprendam com esses filmes e saibam fazer o que tem que ser feito para a gente conseguir minimizar os efeitos dessa pandemia e conseguir atravessar essa fase e salvar a humanidade, se é que isso ainda é possível. No caso dos filmes, a gente tem aí que em Tubarão, os heróis do filme acabam matando o tubarão e se livrando do problema, pelo menos até o filme 2. O mesmo vale para Alien. No final de Alien, ela consegue finalmente se livrar do bicho, mas só até o próximo filme. E no caso do Alien no Outro Mundo, eles não conseguem. Quer dizer, a única alternativa dos personagens, aí vai um spoiler, não tem jeito de não dar esse spoiler, a única alternativa é eles destruírem a própria estação polar, destruir o sistema de aquecimento e botando fogo em tudo, para conseguir matar a tal criatura. Mas com isso, eles também vão morrer, porque eles não têm como sair de lá, não tem como pedir socorro, não tem nada. Então, provavelmente, eles vão morrer junto com a criatura. Esperamos, então, que no nosso caso agora da pandemia, o nosso final seja mais feliz. Seja parecido com o de Tubarão, ou de Alien, ou quem sabe parecido com o final de Os Pássaros. A natureza venceu. E aos humanos resta sair de fininho, bem quietinhos, e ir para outro lugar para não irritar ainda mais a natureza. É isso. Bom, esse foi o programa dessa semana. Voltamos na semana que vem com mais Naftaluf.